Sabe o jogo político? Que a gente vem apanhando desde 2013, seja nas ruas, seja nas urnas, nas redes sociais. Pois é, o jogo empatou. Com a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular, embora o Trump não esteja muito afim de reconhecer a derrota, ele perdeu. E é a primeira vez em muitos anos que a esquerda brasileira, mundial até, respira um pouco mais aliviada e começa a sonhar com uma mudança no horizonte. É disso que eu vou falar hoje, sobre as dificuldades e desafios que a esquerda tem nas eleições municipais e de que modo a gente não pode deixar o bonde da história passar. Por quê? Ora, com a derrota do Donald Trump nos Estados Unidos, John Biden, que de esquerdista não tem nada, abriu um racha na direita mundial que se sentiu no Brasil, obviamente. Tá aí o Bolsonaro, que até agora, enquanto estou gravando esse vídeo, ainda não deu os parabéns para o presidente norte-americano, nos botando em maus lençóis. Mas, enfim, isso deixamos para uma outra ocasião para falar. Fato é que o Twitter, desde sábado à noite até hoje à tarde, volta e meia tem falado nos Trend Topics sobre uma união de centro-esquerda que pudesse barrar a candidatura e a eleição do Bolsonaro em 2022. A gente tem vários segmentos da política brasileira participando desse debate na internet. A gente tem desde centro-direita, alguns liberais clássicos, né? João Dória, a Vera Magalhães, a Liz, são jornalistas, né, que representam uma direita, centro-liberal, uma coisa assim, até uma esquerda um pouco mais, né, mais propositiva, de centro-esquerda, pensando em uma frente ampla que pudesse finalmente acontecer e fazer frente ao Bolsonaro. Porque olha só, não sei se vocês vão se lembrar, algumas semanas atrás eu gravei um vídeo aqui para o canal Critica Brasil, comentando que, veja, o Bolsonaro estava mudando, tentando mudar pelo menos o perfil eleitoral, prevendo que pudesse tomar uma derrota grandíssima agora nas eleições para prefeito nas grandes capitais. Parece que estava certo. Parece que estava certo porque, vamos pegar aqui as grandes capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Nessas quatro capitais, a esquerda tem chance grande de levar. Aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, onde eu moro, a Manu Dávila provavelmente vence no segundo turno. Em São Paulo, hoje, né, saiu a pesquisa eleitoral dizendo que o Boulos assumiu a vice-liderança, ultrapassou o Celso Russomano, e a chapa dele, com a Luiz Erundina, tem chances grandíssimas de chegar no segundo turno, mesmo com 17 segundos só de horário eleitoral. No Rio de Janeiro, embora muita gente torça o nariz, a Marta Rocha faz parte do PDT, que é um partido de centro-esquerda, e também tem chances de chegar no segundo turno. Em Belo Horizonte, o Calil lidera com 68% das intenções de voto, talvez leve até no primeiro turno, e também alinhado com a centro-esquerda. A gente tem, portanto, nas grandes capitais do eixo central do Brasil para baixo, novas lideranças de esquerda surgindo dentro do PSOL, com Boulos, dentro do PCdoB, com a Manu Dávila, e dentro do PDT, no caso com a Marta Rocha, além, né, do Ciro Gomes, que já é uma liderança nacional do partido. Somando a isso a liderança histórica do ex-presidente Lula, a gente começa a ter motivo para sonhar. Vamos supor que as eleições se deem bem e que a esquerda consiga levar pelo menos duas dessas prefeituras, Porto Alegre e Belo Horizonte. Está de bom tamanho, mas há chances reais de levar em São Paulo depois de anos com governos de direita, com o PSDB. Isso não é pouca coisa. Imaginar um cenário desse há 4, 5 anos atrás era simplesmente impensável. A gente vinha tomando de lavada, não é verdade? A grande dificuldade que a gente tem agora é ver como que o PT vai conseguir se inserir ou não nesse processo. Porque, como eu já disse em algumas participações aqui no canal do Aquias, né, no Crítica Brasil, goste ou não do PT, não sei, enfim, cada um de nós tem uma preferência partidária, mas gostemos ou não do PT, ele tem uma liderança natural no campo da esquerda. Participou das diretas já, foi o único partido de esquerda a conseguir eleger uma candidata a presidente da República,
não foi pouca coisa, né? O governo Lula e o governo Dilma foram presidentes que foram eleitos com um grau de popularidade legal. E, bom, se a gente conseguir fazer com que isso se organize, a gente tem uma chance legal. Entretanto, nem tudo são flores no paraíso, não é verdade? Vocês vão se lembrar que alguns meses atrás, o ex-presidente Lula e o Ciro Gomes, do PDT, se encontraram, se não me engano, em São Paulo, conversaram, dialogaram, mas assim que a notícia saiu para a imprensa, a Jandira Fegali, do PT, não gostou muito, entornou o caldo, disse que o Ciro devia desculpas ao partido. Há quem concorde. O Ciro não as deu, e hoje mesmo, pelas né, apurações que eu fiz né, em alguns canais de comunicação da imprensa aqui, da imprensa de esquerda, né, na internet, também no Twitter, o que o Ciro tem dito para os seus mais próximos, mais chegados, é que é o seguinte, olha, sim, eu e o Lula conversamos, sim, a gente falou muito do passado, lavamos nossa roupa suja, mas não, nada muda. Pois é, isso não é uma boa, né? Podia ser melhor essa conversa, acho que os frutos poderiam ser melhores. Porque eu repito, o bonde da história está passando. A esquerda, pela primeira vez em muito tempo, consegue recuperar algum tipo de protagonismo. A campanha do Boulos em São Paulo, ela conseguiu despertar de alguma forma um sentimento que há muito tempo não se via na cidade. Da Manu Dávila, então, nem se fala. No começo do ano, a Manu estava com índice de rejeição muito grande para sua candidatura, que sumiu, desapareceu, evaporou durante o ano. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. A Marta Rocha era uma desconhecida no Rio de Janeiro para grande parte da população do Brasil. E está lá, disputando para a páreo para chegar no segundo turno. Esses três momentos são importantíssimos. Quais são as grandes dificuldades que eu vejo para que essa frente ampla de esquerda possa se concretizar para além dos nossos sonhos? Bom, falamos do PT. No caso do PT, acho que a principal dificuldade seria o Partido dos Trabalhadores assumir um cargo que não seja o protagonista. Imaginar que o PT faça parte de uma frente ampla, mas que não escolha o presidente, é muito difícil. Do outro lado, o Ciro Gomes também não parece disposto a aceitar a vice-candidatura de uma chapa presidencial. Motivo para isso, ambos os lados têm. O Ciro Gomes é uma liderança inconteste do PDT, goste você ou não dele, e do outro lado, bom, o PT ainda é o maior partido de esquerda da América Latina. Abrir a cabeça de chapa parece ser contra-intuitivo, né? Se coloque no lugar dos dirigentes do PT, você faria isso? Né? Enfim, é algo para ser pensado. Mas a disputa, na minha leitura, vai para além do cálculo partidário, do cálculo eleitoral. Eu percebo um racha muito forte dentro da esquerda, no que diz respeito à esquerda que a gente classifica como trabalhista, e a esquerda mais ligada ao PSOL, à classe artística. Qual que é esse racha? Uma parte da esquerda dá um valor tremendo para a tradicional luta de classe, para a industrialização do país, e elege esses campos como sendo a prioridade das prioridades para a sociedade. Né? Enfim, o PDT talvez seja a maior expressão dessa ala. Para esse pessoal, a gente tem estabelecido que gerar renda, trabalho, enfim, movimentar o setor básico da economia tem que ser a prioridade da esquerda brasileira. Do outro lado, a gente tem uma esquerda ligada mais às pautas culturais, no caso do PSOL. Né? A classe artística do Rio de Janeiro, né, do Leblon, ou a classe artística de São Paulo, em Moema, tem um apreço muito grande pelo PSOL, pela curta, mas valente história e trajetória do partido, ligando e costurando a classe artística, enfim, do Brasil, né? Fomentando cultura e arte por onde passa. Bom, a gente concorda também que nem só de pão vive o homem, né? A gente precisa de cinema, cultura, poesia, teatro, hip hop, enfim, música, né, no geral. E o pessoal faz esse trabalho muito bem. Talvez de todos os partidos do Brasil seja aquele que tem mais ligado no seu DNA a pauta cultural, a pauta artística. E esses dois lados não se dialogam. Se você acompanhar a discussão que acontece, por exemplo, em São Paulo, é uma discussão tola. Para além do Márcio França, que representa, né, o candidato do Ciro, do PDT, embora o Márcio França não seja do PDT, né, ele é do PSB, mas enfim, ele representa como candidato, se apresenta como candidato do Ciro Gomes.
Para além da disputa entre Márcio França, candidato do Ciro Gomes, PDT, e Boulos, candidato do PSOL, que eu entendo que eles disputem voto, cada um quer se eleger, ok, mas eu vejo a militância de ambos os partidos batendo cabeça igual bode, sabe? Um acusando o outro das coisas mais tolas do mundo, né? Você vê correligionário do PDT falando que o pessoal, né, que vota no PSOL é vagabundo, não quer saber de trabalhar, que gosta de fumar maconha. E do outro lado, você tem o pessoal do PSOL, né, a galera do PSOL, os militantes do PSOL, falando que a galera trabalhista do PDT é quase que neoliberal, só pensa em dinheiro, trabalho, economia, sabe? Batendo cabeça mesmo. As pautas que essas duas vertentes da esquerda defendem são conjuntas, não antagônicas. E aí eu volto mais uma vez para a tarefa do PT, porque o PT conseguiu fazer essa aliança por muito tempo, enquanto foi governo, tanto na esfera nacional, quanto na esfera municipal e estadual, em São Paulo. Né? Se você pegar a história do PT governando, sendo governo, a gente percebe que, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, o PT consegue fazer essa costura entre o aquecimento da economia, né, o crédito e a classe artística. Né? Lembra, Gilberto Gil foi ministro da Cultura do governo Lula, e muito elogiado, tanto no Brasil quanto fora. Então, mais uma vez, eu acho que botar esses três partidos, no mínimo, para conversar, PSOL, PDT, PT, e no mundo ideal, o PCdoB e o PSB junto, meu Deus do céu, que sonho. Porque eu vou dizer de novo pela terceira vez nesse vídeo, o cavalo da história está andando, a direita está rachada, tá? Estão em pandareco, não sabem para onde ir. Trump perdeu, Olavo de Carvalho perdeu 250 anunciantes por conta do Sleeping Giants. O Steve Bannon, que era o coordenador de campanha do Trump, foi preso, depois foi solto, perdeu sua conta no Twitter, então ele tem o seu alcance reduzido. Boa parte da milícia digital bolsonarista perdeu também o alcance por conta do Alexandre de Moraes. Então a direita, pela primeira vez, está fragilizada. E isso se refletiu na derrota do Trump. Se você, né, tem algum tipo de ligação com esses partidos, eu acho que seria a hora da gente começar a pensar em sentar e conversar. Se não essa semana, que antecede as eleições, mas para a semana que vem, quando a gente tiver que sentar e ver o segundo turno de grandes capitais do país. Seria legal a gente começar a participar do processo mais intenso, de modo a construir essa frente ampla agora, com diálogo. É possível. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Se os grandes dirigentes e caciques dos partidos não conseguirem fazer isso, ora, a história nos mostra que a população unida consegue. E está na hora, né? Acho que a gente tem chance de sobra de fazer isso. Tá joia? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. A direita está perdida pela primeira vez, a esquerda começa a se fortalecer e a gente precisa se fortalecer junto. É um ditado muito antigo. Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer chegar mais longe, você precisa ir em conjunto. Você precisa ir abraçado com outras pessoas. Eu acho que agora é a nossa hora. Chegou, né? Boas notícias finalmente. Se você acompanha o vídeo até aqui, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever no canal da Kias, ativar o sino, colocar a opção todos para receber notificação que tem vídeo saindo todo dia, o tempo inteiro. Se você já fez tudo isso, seria bacana se tornar um membro do canal para ajudar o Kias a crescer e crescer cada vez mais. Precisamos ainda mais, né, de canal como Critica Brasil para poder fomentar isso, levando a verdade onde for. E tem meu canal também, Rafael Alves Filosofia. Eu gravei agora um vídeo segunda-feira falando sobre como a democracia norte-americana não é uma democracia. Se você ficou curioso, dá uma olhada lá no vídeo que você vai entender. É bem facilzinho, tá joia? Grande beijo. Obrigado aí para quem mandou força. Fiquei mal semana passada de saúde, mas estamos na luta. Estamos bem e vamos embora, tá bom? Grande beijo. Até mais. Fiquem bem e dialoguem, tá? Tchau, tchau.